A história do criador de marionetes que redefiniu a infância de milhões, Jim Henson, sempre foi contada como um conto de fadas cheio de luz, magia e personagens adoráveis como o Sapo Caco e a Miss Piggy. No entanto, um canto sombrio de seu legado veio à tona, tão perturbador que o próprio Henson, um homem intrépido e criativo sem limites, não conseguiu enfrentar. Trata-se de um segredo guardado por décadas. Um fantoche tão assustador que ele o abandonou, recusando-se a tocá-lo novamente. Esse episódio inquietante, que ocorreu em 1982 durante a produção do filme O Cristal Encantado, The Dark Crystal, é a peça de um quebra-cabeça muito maior que redefine a percepção de sua arte e a profundidade de sua alma. Tudo começou no auge de sua carreira, quando Henson estava no meio da criação do fantástico e sombrio O Cristal Encantado. O filme era um projeto ambicioso que buscava levar a arte do fantoche a um novo nível de seriedade e drama. Durante o processo de design, algo deu terrivelmente errado. Um fantoche que deveria fazer parte desse universo de fantasia ganhou vida própria, uma vida que era tudo menos mágica. Jim Henson passou semanas inteiras, quase obsessivamente, aperfeiçoando cada detalhe grotesco, cada ruga e cada expressão de horror em seu rosto de tecido e látex. Mas, de repente, ele parou. Como se uma força invisível o tivesse obrigado a recuar, ele soltou sua criação. Em um gesto que intrigou biógrafos e admiradores, Jim simplesmente o entregou a seu assistente, como quem se livra de um objeto amaldiçoado, e se afastou. A partir daquele dia, o fantoche foi relegado ao esquecimento, guardado em uma caixa no fundo de um depósito. Os anos se passaram e, embora Jim visitasse frequentemente as oficinas, nunca se atreveu a se aproximar da figura inquietante. Havia uma barreira invisível de medo e repulsa entre o criador e sua criação. Após a morte de Henson, sua família encontrou anotações pessoais que explicavam a razão de seu terror. Os escritos revelavam uma verdade que Jim havia tentado esconder. O que ele descobriu sobre esse fantoche não apenas o assustou, mas também abalou os alicerces de tudo o que ele acreditava sobre suas próprias criações. O fantoche, de acordo com suas anotações, parecia ter absorvido uma espécie de maldade, uma essência sombria que o fazia sentir-se vivo de uma maneira distorcida e ameaçadora. Para o homem que via em cada fantoche um reflexo da alma humana, essa experiência foi devastadora. Poderia uma criação ser tão escura que o próprio Criador temesse seu poder? Para entender a magnitude desse medo, devemos voltar no tempo e nos aprofundar nas origens de Jim Henson. Ele nasceu em 24 de setembro de 1936, em Greenville, Mississippi. Seus pais, Paul Ransom Henson e Betty Marcella Brown, eram um agricultor e uma dona de casa criativa, respectivamente. Jim cresceu na tranquila e pitoresca cidade de Leland, um lugar onde o tempo parecia passar em um ritmo diferente. Rodeado pela natureza, ele passava horas observando animais, ouvindo histórias e soltando a imaginação. Sua avó, uma artista por natureza, ensinou-lhe o poder de criar com as mãos, e foi ela quem plantou a semente de sua genialidade. Esses anos idílicos em Mississippi moldaram a maneira como Jim daria vida aos seus fantoches, de uma forma que ninguém jamais havia testemunhado. Quando Jim tinha 11 anos, sua vida deu uma guinada radical. Sua família se mudou para Hyattsville, Maryland, perto de Washington, D.C. Essa mudança foi um choque cultural, um salto da serenidade rural para a agitação dos subúrbios. E foi nesse novo lar que seu destino foi selado para sempre. Um dia, sua família comprou seu primeiro aparelho de televisão. Anos depois, Jim descreveria esse momento como o mais importante de sua infância. Aquela caixa mágica de imagens em movimento não apenas abriu sua mente para um mundo de novas ideias, mas também lhe mostrou o caminho. Ele começou a sonhar com a possibilidade de seus fantoches poderem atuar em uma tela, e não apenas em um palco.
Esse novo meio, enigmático e poderoso, se tornaria sua tela. Desde muito jovem, Jim Henson demonstrou uma tenacidade e uma visão fora do comum. Aos 10 anos, ele já estava construindo seus próprios fantoches com qualquer material que encontrasse ao seu alcance. O primeiro protótipo do que se tornaria o icônico sapo Caco foi feito com um casaco verde velho de sua mãe, 2 metades de uma bola de ping-pong para os olhos e um pedaço de tecido de brim. Mas o que o diferenciava de seus contemporâneos não era o material, mas sua filosofia. Jim abandonou o estilo tradicional de fantoches de madeira e o substituiu por criações macias e flexíveis que podiam se mover e mostrar emoções reais. Sua crença era simples, mas revolucionária. Um fantoche deveria refletir a capacidade de expressão da mão humana. E essa ideia mudou tudo. Anos mais tarde, os fantoches de Henson não apenas dançavam ou gesticulavam, eles choravam, riam, se apaixonam e se irritavam, tornando-se extensões da própria emoção. Jim Henson sempre teve uma profunda admiração pelo ventríloco Edgar Bergen e seus famosos bonecos, Charlie McCarthy e Mortimer Snerd. Bergen não era perfeito. Muitas vezes, ele movia os lábios ao falar, mas o público o perdoava. O que fascinava Henson era a capacidade de Bergen de fazer as pessoas se esquecerem do ventríloco e falarem diretamente com o boneco como se fosse uma pessoa real. Essa ideia se enraizou na mente de Jim e se tornou o princípio fundamental de sua arte. Quando Edgar Bergen faleceu em 1978, Jim dedicou o filme dos Muppets a ele, uma homenagem sincera ao homem que lhe ensinou que a magia da ilusão não precisa de perfeição. A família de Bergen, comovida, enviou-lhe uma foto com uma mensagem que dizia: "Querido Jim, mantenha a magia viva." Em 1954, ainda adolescente, Jim Henson fez sua primeira aparição na televisão em um programa local chamado The Junior Morning Show. Foi sua estreia, mas ele não o fez com um palco tradicional. Em vez disso, ele experimentou novos ângulos de câmera e técnicas que davam a seus personagens uma vitalidade sem precedentes. Ele se inspirou em criadores de fantoches de televisão como Burr Tillstrom e Bill e Cora Baird. Pouco depois, em 1955, enquanto era estudante na Universidade de Maryland, ele foi contratado pela WRC-TV para criar um breve programa de fantoches chamado Sam and Friends. O programa era transmitido 2 vezes por noite e, em apenas 3 anos, com 21 anos de idade, Jim ganhou seu primeiro prêmio Emmy. Apesar de seu sucesso precoce, a jornada universitária de Jim não foi convencional. Originalmente, ele se matriculou em 1954 com a ideia de se tornar um artista comercial e escolheu arte de estúdio como sua especialidade. No entanto, sua visão o levou por um caminho inesperado. Ele se formou em 1960 com um diploma em economia doméstica, uma carreira incomum para um homem naquela época. A razão? Jim queria ter acesso às melhores ferramentas da universidade para design de cenários e figurinos. Foi em uma aula de fantoches para pessoas mais velhas, na qual ele se juntou como um simples calouro, que ele conheceu Jane Nebel, que se tornaria sua parceira criativa e, finalmente, sua esposa. Aqueles que o viram naquela aula lembram que Jim já tinha a determinação de alguém que queria mudar o mundo. O primeiro personagem de televisão de Jim Henson foi uma criatura chamada Pierre, o rato francês. Feito de madeira plástica e outros materiais antigos, Pierre tinha uma aparência tosca e estranha que surpreendeu os espectadores. No entanto, o programa em que ele apareceu durou apenas 3 semanas. A estação o cancelou porque alguns dos criadores de fantoches, incluindo Jim, eram menores de 14 anos, o que violava as leis trabalhistas. Apesar de sua breve existência, Pierre se tornou um dos primeiros fantoches de Henson e mais tarde apareceu em Sam and Friends. A história de Jim Henson é uma tapeçaria de genialidade, coragem
e uma busca incansável pela magia. No entanto, nessa tapeçaria, existe um fio escuro que nos lembra que mesmo os criadores mais brilhantes podem enfrentar medos que vão além da imaginação. O mistério do fantoche abandonado, que Jim Henson não pôde tocar novamente, continua sendo um testemunho silencioso dos perigos da criação e da linha tênue que separa a arte da loucura. O que Jim viu naquela figura que o tornou tão relutante? E quantos outros segredos sombrios as criações de nossos artistas mais amados guardam? Poucos sabem que, em seu 29º aniversário, em 24 de setembro, Jim Henson não estava comemorando, mas imerso em um projeto secreto que capturaria a essência de sua ambição. Tratava-se de um curta-metragem de animação experimental, Alexander the Grape. Com uma dedicação obsessiva, Jim recortava figuras de papel e as animava quadro a quadro, um trabalho artesanal que consumia dias e noites. Ele chegou a contratar um compositor profissional para a trilha sonora, um gesto incomum para um jovem artista emergente. No entanto, por razões que só ele conheceu, Jim nunca terminou o filme. A busca pela perfeição o consumiu, e o projeto foi abandonado, seus rolos de filme escondidos na escuridão por décadas. Foi apenas em 2009 que a Jim Henson Company, ao desenterrar o material, o reconstruiu, oferecendo aos fãs um vislumbre da seriedade e da audácia criativa que definiam Henson em seus anos de formação. Era um lembrete de que, mesmo antes do estrelato, o fogo da genialidade ardia com uma intensidade implacável. Em 1955, o destino de Jim Henson deu uma guinada dramática com a estreia de Sam and Friends. O programa, uma produção local de Washington, era transmitido nos cobiçados horários antes dos noticiários noturnos e dos talk shows noturnos, o que lhe garantia uma audiência massiva. Foi nesse cenário que estreou uma figura rudimentar que se tornaria um ícone global. A primeira versão do Sapo Caco, feita com o velho casaco de sua mãe, bolas de pingue-pongue e um pedaço de papelão. O programa não apenas divertia, mas também quebrava todas as convenções. Jim foi o primeiro criador de fantoches a usar um monitor para ver sua performance ao vivo enquanto filmava. Um ato de precognição que lhe rendeu seu primeiro prêmio Emmy em 1958, com a surpreendente idade de 21 anos. Mas o sucesso veio com um preço. Em 1956, Jim tomou uma decisão que aterrorizou sua família e amigos. Ele abandonou temporariamente a faculdade. Sam and Friends havia se tornado tão popular que a rede lhes concedeu 2 horários noturnos, obrigando-os a produzir 10 episódios por semana. As pessoas acharam que era loucura. Não havia garantia de um emprego estável, mas Jim, com uma fé inabalável em sua arte, arriscou. Naquele mesmo outubro, o mundo dos Muppets se expandiu. Jim e sua parceira criativa, Jane, foram convidados a se apresentar no The Tonight Show with Steve Allen. O programa foi um sucesso retumbante e, da noite para o dia, todo o país os conheceu. Esse momento épico abriu as portas para mais contratos, mais dinheiro e um respeito real na implacável indústria da televisão. Em 1958, o jovem que havia arriscado tudo já havia provado que estava certo. O que a maioria não sabe é que, antes da fama de Vila Sésamo e O Show dos Muppets, Jim Henson ganhava a vida com uma série de anúncios de café tão violentos que hoje seriam impensáveis. Em outubro de 1957, Jim e Jane foram contratados para fazer comerciais para a Wilkins Coffee. Eles criaram 2 personagens, Wilkins, um fantoche que amava café, e W. Kins, um que o detestava. Ao contrário do mito de que Jim nunca interpretou W. Kins devido à brutalidade dos anúncios, os registros mostram que Jim deu vida a ambos os personagens, a vítima e o carrasco. O primeiro Wilkins era um fantoche de flanela marrom com olhos de botão e uma boca pintada, uma figura simples que se tornaria um símbolo da violência cômica mais descarada.
Em 1959, ambos os fantoches receberam patentes oficiais, um passo incomum que ressalta a importância desse projeto para a empresa. Entre 1957 e 1961, Henson e sua equipe produziram 179 anúncios. Cada um durava apenas 8 segundos e terminava com uma cena de violência absurda e explosiva, na qual W. Kings era punido por sua falta de gosto. Nas pequenas pausas comerciais, o público testemunhava como W. Kings era baleado, explodido, eletrocutado, jogado de prédios e até amarrado a uma cadeira elétrica. A brutalidade era tão incomum que as pessoas falavam dos anúncios, e as vendas da Wilkins Coffee dispararam. Jim dirigiu pessoalmente essas cenas de violência gráfica e desmedida. Um anúncio mostrava Wilkins limpando sangue de sua espada depois de esfaquear W. Kings. Outro, W. Kings, pagando uma conta exorbitante em um restaurante apenas por não beber café. Quando as reclamações começaram a chover, acusando os anúncios de serem violentos demais, Jim respondeu com uma genialidade irônica. Ele criou um anúncio de paródia no qual W. Kings se juntava a uma falsa liga anti-violência. Os anúncios nunca foram proibidos, simplesmente porque funcionavam bem demais. Jim explicou mais tarde que, às vezes, o humor e o choque podiam ser mais eficazes do que uma venda direta. O telefone não parava de tocar. Outras empresas como Lorraine Coffee, Nash's Coffee e Standard Oil queriam sua própria versão dos anúncios violentos. Henson simplesmente reutilizava os roteiros, mudando os nomes, o que lhe permitiu acumular uma fortuna que, em última análise, financiaria seus maiores sonhos. Naquele mesmo ano, ele vendeu 25 mil fantoches a $1 cada, sua primeira incursão bem-sucedida no mundo do merchandising. Ao contrário da imagem de pacifista que lhe foi atribuída, Jim Henson não detestava a violência, pelo menos não na ficção. Na verdade, ele usou W. Kings como cobaia para testar um tipo de comédia mais sombria e adulta. O projeto da Wilkins Coffee não se tratava apenas de vender um produto, mas de explorar se os fantoches poderiam ter sucesso fora do âmbito infantil. Jane também interpretou ambos os personagens, antes de deixar o negócio de fantoches em 1963, para se dedicar a seus filhos. Jim já imaginava um mundo onde os fantoches podiam ser bobos, inteligentes e um pouco perigosos, tudo ao mesmo tempo. Seus programas posteriores, como O Show dos Muppets, não surgiram do nada, mas sim desses experimentos audaciosos e às vezes perturbadores. Como seu biógrafo Brian J. Jones escreveu, Henson conseguiu criar personagens tão adoráveis que lhe permitiam se safar ao quebrar os limites. Em 20 de novembro de 1958, Jim e Jane Henson deram um passo monumental. Fundaram oficialmente sua empresa, a Muppets, Inc. Apenas 3 anos antes, Sam and Friends era um pequeno show local. O nome Muppet foi uma invenção de Jim, uma mistura de marionete e fantoche, puppet, sem saber que um dia seria uma marca registrada de propriedade da Disney. A velocidade da ascensão foi impressionante. Em 1956, mesmo antes de fundar a empresa, os Muppets já estavam na televisão nacional graças ao Steve Allen Show. E em 1958, Sam and Friends ganhou o Emmy. A primeira verdadeira estrela da empresa não foi o Caco, mas sim o cachorro Rolf, que apareceu pela primeira vez em comerciais de Pai Oh My, e depois se tornou um personagem regular no The Jimmy Dean Show, de 1963 a 1966. A Jimmy Dean, o apresentador do show, foi oferecido 40% da empresa, mas ele, por um estranho senso de ética, pensou que não tinha o direito de aceitar. Essa única decisão lhe custou milhões de dólares. A história de Jim Henson, o ícone que todos pensamos conhecer, é uma epopeia de genialidade, risco e uma astúcia comercial que muitas vezes se esconde atrás do sorriso de seus personagens. Seus primeiros anos não foram um conto de fadas,
mas uma batalha audaciosa na qual ele usou o humor sombrio e a violência cômica como armas para abrir caminho em um mundo que não estava preparado para o tipo de magia que ele tinha em suas mãos. O impacto cultural de Vila Sésamo foi imediato e, para alguns, assustador. Em maio de 1970, o estado do Mississippi proibiu a exibição do programa, citando a controversa inclusão de crianças de diferentes raças brincando juntas. A comissão estadual que votou contra o show declarou que o Mississippi ainda não estava pronto para uma representação da integração racial. O programa foi acusado por alguns setores conservadores de promover uma agenda progressista. Apesar de tudo, a série colheu elogios da crítica, ganhando 20 prêmios em seu primeiro ano, incluindo 3 Emmys e um Peabody. Mas enquanto Vila Sésamo conquistava o mundo exterior, uma tempestade se formava a portas fechadas. Em 1970, apenas um ano após a estreia, Jim Henson estava à beira do colapso. Exausto pelas constantes batalhas criativas e disputas com os executivos, ele considerou seriamente abandonar o projeto. A tensão era palpável. Se o fizesse, arriscaria a viabilidade de todo o programa. Se Henson saísse, a alma do show iria com ele. Felizmente, ele ficou. E o tempo provou que foi a decisão correta. Em 2001, Vila Sésamo era visto por mais de 120 milhões de crianças em todo o mundo. Em 2006, já existiam 20 versões internacionais e em 2009 era transmitido em mais de 140 países. Henson, por sua vez, parou de fazer comerciais, um capítulo de sua vida que, segundo ele, estava mais do que feliz em fechar. Naquele mesmo ano, 1969, os telespectadores de Vila Sésamo foram apresentados a 2 personagens que, sem saber, se tornariam símbolos de um debate cultural que ainda ecoa. Bert e Enio, baseados nos personagens de The Odd Couple, eram opostos que se complementavam, e sua relação se inspirava em amizades da vida real. No entanto, a ironia histórica é que os fantoches de Jim Henson estrearam antes da versão televisiva da série de televisão. Anos mais tarde, na década de 1980, o escritor Mark Saltzman revelou que, ao escrever as cenas, ele imaginava Bert e Enio como um casal, uma forma sutil de incluir representação LGBTQ+. A confissão, que se tornou pública nos anos 90, acendeu um debate furioso. Enquanto alguns elogiavam a sutil inclusão, outros acusavam o show de promover uma agenda gay. O debate, que se recusa a morrer, continua vivo hoje em dia. Na primeira temporada, Jim Henson também criou curtas de animação que se tornaram lendários. Um padeiro que cai pelas escadas com bolos nas mãos enquanto conta números, um clipe sobre o Rei do 8 e a Rainha do 6, e C é para biscoito. Esses curtas não eram apenas divertidos. Eles usavam novas técnicas de fantoches com espuma e tecido que revolucionaram a arte. Jim ganhou um Emmy por eles em 1970, mas Henson queria mais. Em meados da década de 1970, ele se propôs a lançar um show de variedades com fantoches, um conceito que os executivos da televisão americana rejeitaram repetidamente. Primeiro, a ABC rejeitou o Muppets Valentine Show em 1974. Em seguida, em 1975, Jim filmou um segundo piloto chamado The Muppet Show, Sex and Violence. O nome escandalizou a todos, e a ABC o rejeitou. Humilhado, ele tentou uma terceira vez com clipes de estrelas como Julie Andrews e Cher, mas a CBS também disse não. Foi então que o produtor britânico Low Grade, em um ato de fé, disse sim a ele. A decisão de financiar o show nos estúdios da ATVL na Inglaterra mudou tudo. Em 5 de setembro de 1976, The Muppet Show estreou com o ator Joel Grey como convidado. Em apenas 3 anos, em 1979, o show era transmitido em mais de 100 países e assistido por 235 milhões de pessoas. Cada episódio custava a impressionante quantia de os 130 mil $100, tornando-o um dos programas de fantoches mais caros da história. Celebridades como Elton John e Rita Moreno
faziam fila para aparecer. O programa durou 5 temporadas e 120 episódios, terminando em 15 de março de 1981. O sucesso de The Muppet Show veio com um preço. A agenda de Jim era brutal. Ele dava voz ao Sapo Caco, dirigia cenas, supervisionava os roteiros e consertava fantoches após as filmagens. Em 1978, a pressão era insustentável. Durante uma filmagem, ele quase desmaiou, e seu parceiro Frank Oz teve que assumir o controle. Ao mesmo tempo, em 5 de julho de 1978, ele começou a filmar o filme dos Muppets, o que o levou a um estado de exaustão extrema. Essa pressão, esse esforço incansável, acabaria lhe custando a vida. Em 1990, Jim Henson morreu tragicamente aos 53 anos por uma infecção bacteriana. Os médicos especularam que a doença poderia ter sido tratável se ele não tivesse ignorado os sintomas, uma consequência direta de seu ritmo de trabalho exaustivo. Em meio a todo o caos, nasceu um dos personagens mais icônicos e inesperados de Jim Henson, a Miss Piggy. A personagem não foi planejada. Ela foi improvisada em apenas 30 minutos por Bonnie Erickson, usando retalhos e peças de reposição, para um especial de televisão de Herbie Alpert, que precisava de uma porquinha glamurosa. Com olhos grandes, cetim e pérolas, Frank Oz lhe deu uma personalidade explosiva e selvagem, meio caminhoneira, meio diva. Em 1976, os telespectadores ficaram atônitos quando a viram dar um golpe de karatê no Sapo Caco e gritar "Oi!". Inspirada na cantora Peggy Lee, Miss Piggy mostrou que as personagens femininas podiam ser ousadas, agressivas e com uma personalidade forte. Para muitos, ela foi a primeira porca feminista da televisão. Em 1981, The Muppet Show finalmente obteve o reconhecimento que merecia, ganhando prêmios por sua escrita e sendo nomeado como o melhor programa de variedades. No entanto, alguns episódios causaram controvérsia. Um episódio com Johnny Cash, no qual foi mostrada uma bandeira confederada, mais tarde exigiu avisos. Outro, com Peter Sellers, incluía piadas para adultos que depois foram censuradas. Apesar de tudo, o show demonstrou que os fantoches podiam ser inteligentes, divertidos e significativos, mesmo para um público adulto. E em 1979, Jim Henson dirigiu pessoalmente o filme dos Muppets, que se tornou uma joia do cinema com aparições de estrelas como Bob Hope, Steve Martin, Mel Brooks e Orson Welles. Mas a cena mais comentada de todas foi a do Sapo Caco andando de bicicleta, um truque de mágica cinematográfica que apenas Jim Henson poderia fazer. Em 1979, Jim Henson havia conseguido o impensável. Seu filme, o filme dos Muppets, não foi apenas um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 65 milhões de dólares, mas também provou que os fantoches podiam estrelar um filme de grande orçamento. Para conseguir a cena mais icônica, o Sapo Caco andando de bicicleta, Jim se escondeu dentro de um compartimento especial debaixo da bicicleta, controlando cada movimento. Foi um ato de pura mágica cinematográfica que lhe rendeu 2 indicações ao Oscar, uma delas pela inesquecível Rainbow Connection. Mas Henson não queria seguir o mesmo caminho. Em 1982, ele se lançou na produção de sua obra mais arriscada, O Cristal Encantado, The Dark Crystal, um filme de fantasia sem um único humano, povoado por criaturas aterrorizantes e que incluía cenas de morte e temas de ocultismo que escandalizaram os pais de família. O filme, com um custo de 15 milhões de dólares, arrecadou 40 milhões, um sucesso modesto, mas seu tom sombrio e sua complexidade fizeram com que o público se sentisse desconfortável. Os críticos não entenderam a visão, e a produção quase levou a empresa à falência. Henson, sentindo que havia falhado, começou a questionar tudo o que havia feito. O próximo golpe veio em 1986, com a estreia de Labirinto, Labyrinth, estrelado por David Bowie.
Jim investiu 25 milhões de dólares de seu próprio dinheiro na produção. No entanto, sua estreia coincidiu com gigantes de bilheteria como Top Gun e Curtindo a Vida Adoidado, e o filme fracassou estrondosamente, arrecadando apenas 12,9 milhões de dólares nos Estados Unidos. O fracasso foi tão devastador que Henson, com o coração partido, nunca mais voltou a dirigir um filme. Seu filho Brian revelaria mais tarde que as críticas haviam destruído a confiança de seu pai. Embora Labirinto tenha se tornado um filme cult anos depois, o dano já estava feito. Em 1983, Henson embarcou em um projeto mais esperançoso: os Fraggles, Fraggle Rock. Seu objetivo era usar o show para promover a paz e a compreensão durante a Guerra Fria. Ele tomou a ousada decisão de filmá-lo no Canadá para evitar a censura americana, e o programa foi transmitido em 90 países e 13 idiomas. Seu momento mais significativo veio em janeiro de 1989, quando se tornou o primeiro show norte-americano a ser exibido na União Soviética, um feito que alguns de seus colaboradores brincavam que havia ajudado a acabar com a Guerra Fria. Mas mesmo em sua busca pela paz, Henson não abandonou seu lado sombrio. Em 1987, ele lançou O Contador de Histórias, The Storyteller, um programa apresentado pelo ator John Hurt, que usava o folclore para narrar contos aterrorizantes e emocionalmente complexos. Uma das histórias mostrava crianças se transformando dolorosamente em corvos, e outra, um soldado preso para sempre no Reino da Morte. A série, considerada muito intensa, nunca foi exibida por completo nos Estados Unidos. Henson acreditava que as crianças precisavam enfrentar o medo e que eram fortes o suficiente para assimilar histórias com dor e mistério reais, uma postura que marcou seu afastamento definitivo da televisão familiar segura. Em agosto de 1989, o mundo testemunhou um anúncio monumental. Jim Henson, o criador dos Muppets, havia fechado um acordo de 150 milhões de dólares com a Disney. O acordo, que lhe daria total controle criativo sobre seus personagens, prometia uma força maravilhosa de filmes, programas de televisão e até atrações em parques temáticos. No entanto, por trás dos sorrisos, uma tragédia se formava. Menos de um ano depois, em 16 de maio de 1990, Jim Henson morreu repentinamente de pneumonia. A morte de Jim foi um choque para todos, mas o que veio depois foi ainda mais brutal. A Disney começou a voltar atrás no acordo. Eles argumentaram que a empresa de Henson não valia 150 milhões sem ele. A família, de coração partido e furiosa, acusou a Disney de tentar roubar o legado que Jim havia construído. O acordo colapsou em dezembro de 1990, mas a guerra não terminou aí. A Disney continuou a usar os Muppets em shows e anúncios sem permissão, alegando uma licença implícita. A família Henson os processou, dando início a uma das batalhas legais mais amargas da história de Hollywood. Apenas um ano após a morte de Jim, em 26 de abril de 1991, um show incomum chegou à televisão. Dinossauros. Dinosaurs. Embora a ideia original de Jim datasse de 1988, o show só ganhou vida após sua morte. Com um custo de 90 milhões de dólares, tornou-se o programa de meia hora mais caro já produzido. Cada personagem de fantoche exigia 3 pessoas para controlá-lo, e o material era tão frágil que muitos se desintegraram com o tempo. O mais surpreendente de tudo foi seu roteiro, que, apesar de sua aparência infantil, estava cheio de mensagens sombrias sobre a poluição e a autodestruição da humanidade. O show só durou até 1994, já que seu custo de produção era insustentável. As batalhas pelo legado de Jim não pararam. Em 1997, a Henson Productions descobriu que 2 de seus primeiros fantoches, Wilkins e W. Kings, dos comerciais de café dos anos 50, haviam sido copiados. Os fantoches, que datavam da época universitária de Jim, eram os predecessores do estilo Muppet.
O processo que se seguiu expôs a brutalidade do mundo do espetáculo, onde mesmo os personagens esquecidos por muito tempo se tornaram valiosos da noite para o dia. Enquanto isso, a Disney abria o Muppet Vision 3D em 16 de maio de 1991, exatamente um ano após a morte de Jim. A atração se tornou um sucesso massivo, combinando efeitos ao vivo, 3D, fumaça e animatrônicos avançados. Acabou sendo o último grande projeto que Jim dirigiu pessoalmente. Ele vinha trabalhando sem parar, fazendo malabarismos com a atração, o acordo da Disney e o desenvolvimento de dinossauros. Mas esse trabalho incessante teve um preço. Jim estava completamente exausto. Sua saúde estava falhando silenciosamente sem que ninguém percebesse. O próprio sucesso do projeto Muppet Vision se tornou um símbolo inquietante. Ele mascarou o esgotamento que, segundo muitos, contribuiu diretamente para sua morte. A atração, um monumento ao seu gênio, funcionou por 34 anos, fechando em 8 de junho de 2025. Em seu último ano, Jim Henson estava pronto para um novo capítulo, um no qual os Muppets iriam em uma direção completamente nova, uma direção que o mundo nunca chegou a ver. Sua história é um lembrete de que, mesmo para os gênios, a busca pela grandeza pode ter um preço inimaginável. Em 1990, apenas alguns meses antes de sua morte, Jim Henson embarcou em seu projeto mais audacioso e arriscado. Cansado de ser rotulado como um criador de conteúdo infantil, ele apresentou a executivos de televisão ideias para programas para adultos. Eram projetos vanguardistas, transgressores e completamente opostos aos Muppets que o mundo amava. Ele queria levar seus fantoches para programas como o Saturday Night Live e outras produções de horário nobre. Não era a primeira vez que Jim flertava com o provocador. Em 1975, ele havia filmado um piloto chamado Sex and Violence, um título que até confundiu sua própria filha Lisa, que lhe perguntou: "Onde está o sexo?" Jim riu, mas a anedota demonstrou sua vontade de desafiar os limites. Esses novos projetos para adultos surpreenderam aqueles que os viram. Jim queria crescer, quebrar a caixa em que as pessoas o haviam enclausurado, mas seus planos foram truncados para sempre com sua morte repentina naquele mesmo ano. Jim Henson conheceu Jane Nebel em 1954 na Universidade de Maryland, em uma aula de fantoches. Imediatamente ele reconheceu o talento dela e a convidou para trabalhar com ele. O relacionamento deles floresceu e eles se casaram em 28 de maio de 1959. Tiveram 5 filhos: Lisa, 1960, Cheryl, 1961, Brian, 1963, John, 1965 e Heather, 1970. A casa deles, em Bethesda, Maryland, não era apenas uma casa. Era uma fábrica de imaginação. Um ateliê cheio de fantoches, retalhos de tecido e criatividade. Mas a vida familiar não foi fácil. Jim trabalhava incansavelmente e viajava constantemente. Jane administrava a casa e as crianças enquanto continuava a ajudar com os fantoches. Embora tenham se separado em 1986, eles permaneceram inseparáveis até o fim. A filha deles, Cheryl, disse mais tarde que a única maneira de passar tempo com o pai era trabalhando ao lado dele, o que se tornou a forma deles de se manterem unidos. A morte de Jim Henson aos 53 anos foi um choque que repercutiu em todo o mundo. As pessoas se perguntavam como um homem tão vital poderia morrer tão repentinamente na era moderna. O mito urbano, popularizado pelo boato, culpou suas crenças na ciência cristã. Mas a verdade era muito mais simples e, de certa forma, mais trágica. Jim foi criado nessa fé, mas não a praticava mais. O que realmente aconteceu foi pior. Jim acreditava que sua doença era um simples resfriado que passaria e não queria incomodar ninguém. Em 4 de maio de 1990, ele apareceu no programa de Arsenio Hall com a garganta irritada. Em 12 de maio, enquanto visitava sua família na Carolina do Norte, ele estava tossindo sangue,
mas não contou a ninguém. Às 4 da manhã de 15 de maio, ele desmaiou e foi levado às pressas para o Hospital Presbiteriano de Nova York. Os médicos descobriram uma infecção virulenta em ambos os pulmões. Se ele tivesse chegado apenas 12 horas antes, poderia ter sido salvo. Mas naquele momento, a infecção havia causado um choque tóxico e seus órgãos começaram a falhar. Em 16 de maio de 1990, à 1h21 da manhã, Jim Henson morreu. Uma de suas últimas palavras para seu filho John foi: "Eu vou ficar bem." Ele não ficou. Após a morte de Jim, o acordo com a Disney de $150 milhões começou a desmoronar. Frank Oz, seu amigo e parceiro, declararia mais tarde: "O acordo com a Disney provavelmente matou Jim. A pressão era enorme." Além disso, Jim se recusava a permitir que a Disney comprasse Vila Sésamo. Com seu falecimento, o acordo de aperto de mão colapsou. Em 1991, a família Henson estava processando a Disney por usar os Muppets sem permissão. Eles os acusaram de ganância e arrogância, e o processo paralisou os novos projetos da empresa por quase 2 anos. O funeral de Jim, em 21 de maio de 1990, em Nova York, foi uma celebração de sua vida. Milhares de pessoas compareceram, e seu amigo, o Garibaldo, cantou "Ser Verde" entre lágrimas. Jim havia pedido que ninguém vestisse preto, mas por trás da beleza da cerimônia, os problemas se acumulavam. 55% de sua herança foi destinada a impostos. O fracasso do acordo com a Disney havia esgotado a empresa, e os processos judiciais pioraram tudo. Por anos, a criatividade ficou congelada. A parte mais trágica veio com a autópsia, que revelou que a infecção havia começado muito antes, provavelmente durante sua aparição no show de Arsenio Hall no início de maio. A bactéria havia crescido silenciosamente dentro dele. Os especialistas apontaram que algumas pessoas são geneticamente mais vulneráveis a esse tipo de infecção e que o estresse pode piorá-la. Jim havia trabalhado demais e por muito tempo. Seu corpo simplesmente não conseguiu mais lutar. A saga teve uma reviravolta final em 2004, quando a Disney finalmente comprou os Muppets, mas não por $150 milhões. Eles pagaram apenas 75 milhões, metade do preço original. As pessoas se sentiram ultrajadas. Os críticos chamaram de roubo. Os fãs acusaram a Disney de arruinar os Muppets, com reinicializações intermináveis e produtos baratos. Jim havia confiado que a Disney protegeria suas criações, mas o resultado final foi a sensação de que tudo o que ele havia construído havia sido vendido por muito menos do que valia. Em 2024, o documentário Jim Henson, O Homem da Ideia, dirigido por Ron Howard, chocou os telespectadores com material inédito de seus primeiros trabalhos. Cenas violentas, como um fantoche atirando na cabeça de outro durante um comercial de carne, ou um monstro devorando um personagem, demonstraram que Jim sempre esteve disposto a desafiar os limites. Desde 1982, a Fundação Jim Henson concedeu mais de $4,2 milhões a projetos de fantoches estranhos e sombrios, não para crianças, mas para adultos. Eles financiaram obras sobre a morte, pesadelos e mitos maias com violência gráfica. Uma delas, Sinfonia Fantástica, foi encenada debaixo d'água e ficou em cartaz por um ano inteiro em Nova York. A fundação manteve vivo o espírito de Jim Henson, mas não o que o público conhecia. Ela demonstrou que Jim Henson foi muito mais do que o homem por trás do sapo caco. Ele estava, e de muitas maneiras ainda está, determinado a abalar o mundo com seus fantoches, 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 com